1 Reis, capítulo 17, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga não encontrei. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, queridos. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comemo-lo e depois morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, de uma doença, e se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste aqui para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos seus braços, levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e ele disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eterno Deus, foi lida a tua palavra, e agora nós te pedimos: continua falando conosco, Senhor. Manifesta, Senhor, em nossas vidas a tua graça, em nome de Jesus. Tomem assento, queridos. Estamos no segundo culto da campanha Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Mas antes de continuar ministrando a palavra, eu quero convidar os adolescentes para que venham aqui. Você, adolescente, venha cá. Estou sendo cutucado pela minha esposa, pedindo para que eu chame os adolescentes. Venha cá, Guilherme, Rafaela. Bia, você não é mais adolescente, não? Não, né? Luane, venha cá. Só os adolescentes. João, só os adolescentes. Emily, só os adolescentes. O meu irmãozinho Lucas, eu ia falar Neuzireno. Neuzireno é mãe dele. Glória a Deus. Irmã Miriam, nós oramos também pelos professores. Estenda as suas mãos. Eterno Deus, soberano Pai,
nós apresentamos os nossos filhos, os adolescentes na tua mão, diante do Senhor. Apresentamos, Senhor, a professora, que o Senhor possa falar com eles, falar através da tua palavra e ensiná-los, ó Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Era umas 5:30, mais ou menos, 5:30, pouco antes, um pouco depois, não me lembro perfeitamente. Eu estava lá no São Mateus, de frente com a porta da UTI, esperando a autorização para entrar. E ali o Senhor, Ele me deu essa palavra. Na porta da UTI, o Senhor falou comigo a respeito desse texto e eu quero compartilhar com vocês. Hoje, como eu disse, é o segundo culto da campanha da família. Segundo culto onde nós temos orado especialmente pela família. E eu quero trazer esse texto voltado para a família, aplicá-lo nas nossas vidas nessa noite, em respeito à nossa casa, à nossa família. Em respeito também às nossas vidas pessoais, às nossas vidas como homem e como mulher. Mas em tudo, que nós possamos lembrar que somos uma família. Queridos, quem já teve a sensação de se sentir fraco, de se sentir incapaz? Quem já não teve a sensação de sentir que não tem mais jeito, que não tem mais força, que não tem mais o que fazer? É como se o mundo estivesse conspirando contra você, como se nada do que você faça, nada do que você pense, nada do que você queira resolva o problema. Pelo contrário, as coisas parece que muitas vezes vão indo de mal a pior. Parece que as coisas vão se atropelando, no trabalho não dá certo, em casa não dá certo, com os filhos, a convivência, muitas vezes na escola você estuda, e no final é zero, e a coisa não caminha. Teve uma época, quando eu era adolescente, eu estudava geografia, era a mesma coisa de estudar hebraico, mesma coisa, mesmo conteúdo, geografia e hebraico para mim não tinha diferença, igual história e aramaico, era mais ou menos assim, ou seja, eu não entendia nada, eu estudava, ia para a escola e zero. Reprovei 5 anos na 5ª série por causa desse probleminha. 5 anos, o 5º ano, o 6º ano, quando eu passei, a professora falou, olhou para mim, professora Tânia, e professora Toninha, História e Geografia, falou, Rogério, eu não te aguento mais, eu não aguento mais ver sua cara, não dá mais para te tolerar, vá para a 6ª série, meu filho, vai, porque eu não quero ser mais aqui não, só assim para poder conhecer o que era uma 6ª série na vida. Não foi fácil alcançar, 5 anos de história, existem problemas mais ou menos assim, não tem? Parece que nós não vamos dar conta, parece que é peso demais para carregarmos, parece que o problema é muito grande e não dá para resolver. Essa semana retrasada eu recebi um telefonema e o irmão ele disse para mim assim, pastor, eu vou largar da minha esposa. Eu, como é que é, rapaz? Vou largar da minha esposa, pastor. Por quê? Estou no limite, pastor. Eu não aguento mais. Foi esse o termo que ele usou. Essas foram as palavras. Estou no limite, eu não aguento mais. Queridos, a bem verdade é que muitos de nós estamos assim. Muitos de nós vivemos esse estresse, vivemos esta pressão, esta demanda constantemente, ora no trabalho, ora na família, nas emoções, na vida sentimental, na convivência, nos relacionamentos. Nós, infelizmente, vivemos e convivemos com esta realidade de vida. Elias chegou a esse nível, pediu a morte. Senhor, eu quero morrer, disse Elias. Ele havia acabado de guerrear contra Jezabel, guerrear contra o rei Acabe, contra os profetas de Baal, contra os profetas de Astarote. Ele estava tão cansado, tão estressado daquilo, ele estava tão afadigado com aquilo que a Bíblia diz que ele foge de Jezabel. Quando ele recebe a notícia que ele seria morto, ele foge de Jezabel, ele caminha o dia todo e à tarde ele cai, e quando ele cai com fome, com sede, cansado, a Bíblia diz que ele pede para morrer. Ele fala, Senhor, eu quero a morte.
O Senhor o alimenta, o Senhor o restaura, ele caminha por mais 40 dias, ele se coloca dentro de uma caverna e ele passa dias dentro desta caverna. Amados, essa pressão, esta opressão, esse peso que muitas vezes carregamos, faz a mesma coisa conosco. Quantos já não pensaram em desistir? Quantos já não pensaram, eu não aguento mais, eu desisto, não é para mim, não vai dar certo? Casamento, quantos já não pensaram em abandonar esposa, abandonar marido, abandonar filha, abandonar tudo? O próprio rei Davi, ele disse: ai, quem dera eu tivesse asas como a de pomba, voaria e pernoitaria no meio do deserto. Salmo 51, ele estava dizendo o seguinte: eu não aguento mais esse vucu-vucu, eu não aguento mais essa luta, essa correria, essa coisa toda. Quem me dera eu tivesse asas, eu ia voar para bem longe daqui, para o meio do deserto, e lá no meio do deserto eu vou passar a noite sem problema, sem essa confusão toda. Queridos do Senhor, Elias também disse isso, porém com outras palavras. Elias disse assim: quero morrer, quero a morte. Ou ele disse isso de uma outra maneira, sabe como? Escondendo-se em uma caverna. Quantas pessoas, devido à pressão e à opressão, escondem-se em cavernas, cavernas da depressão, cavernas da tristeza, cavernas da angústia, cavernas que fogem da realidade de vida, fogem daquilo que realmente é. Queridos, existem cavernas mais sofisticadas, por exemplo, a caverna do consumismo, pessoas que gastam o que tem e o que não tem, mas reflexo da pressão que recebe na vida, pessoas que comem desesperadamente, ansiosamente, reflexo das cavernas que a vida nos proporciona, pessoas que falam, pessoas que se calam, pessoas que se acolhem ou se recolhem nos seus quartos, se fecham nos seus quartos, se escondem nos seus quartos, reflexo desta pressão. E o sinônimo disso, ou reflexo disso, são cavernas escuras. A Bíblia diz que Deus dá ordem para Elias: Elias, desce para Sarepta. Preste atenção nisso, queridos. Desce para Sarepta, e eu já ordenei a uma viúva que cuide de você. Queridos do Senhor, vamos parar agora, abrir um parênteses aqui, e eu quero falar com você a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração, como eu disse lá na porta da UTI hoje. Amados, observe isso: um homem que estava para morrer, um homem que estava angustiado, desesperado, oprimido, sobrecarregado, um homem que estava no nível de depressão, já iniciando na sua vida, ele é enviado para Sarepta. Lá em Sarepta, ele ouve Deus falar: eu mandei uma viúva, eu estou separando uma viúva para cuidar de você. Agora observe bem, Davi chega para essa viúva e fala: traz um copo com água para mim. E a Bíblia diz que ela foi lá para buscar um copo com água. Quando ela vem, ele fala: agora vai lá e busca um pão para mim comer, que eu estou com fome. Traz um pão na tua mão. Aí vira a viúva para Elias e fala mais ou menos assim: Senhor, Elias, profeta, seguinte, eu só tenho um bocado de farinha na panela e tenho meio litro de óleo, alguns ml de óleo, não tem mais nada. E eu vou fazer um bolo para mim e o meu filho comermos. E depois que nós comermos, nós vamos esperar a morte chegar. Queridos, preste atenção. A situação de Elias e a situação daquela mulher. Elias com problema até onde não cabia mais. A mulher, a viúva, com um problema horrível. Estava comendo o último pedaço de bolo para morrer, ela e o filho dela de fome, para esperar a morte chegar, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que colocar na panela. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para mim o seguinte: espera aí, por que Deus enviou Elias justamente para a casa dessa viúva? Será que não tinha alguém de um pouco mais de posse naquele lugar? Será que não tinha ali um vereador, um fazendeiro, um comerciante? Será que não tinha ali alguém que tivesse um dinheirinho a mais, que pudesse cuidar de Elias? Porque já que Deus levanta uma viúva pobre, por que Ele não levanta alguém com um pouquinho mais de recurso para suportar o peso que lhe é devido?
Amados, nós vemos Elias com um grande problema. Nós vemos Elias, talvez Elias pudesse questionar isso. Senhor, por que o Senhor me mandou para casa dessa viúva? Por que o Senhor me mandou para casa dessa mulher que está morrendo, Senhor? É mais uma. Agora são 3 com problema dentro daquela casa, não são mais 2. Aumentou mais um. E se nós nos colocarmos no lugar da viúva, a pergunta seria mais ou menos assim: Senhor, tu está vendo a minha situação e tu manda mais uma boca para eu alimentar? Aí não, hein? Se nós nos colocássemos no lugar da viúva, talvez a pergunta seria a seguinte: Senhor, tu estás vendo a situação do meu filho, da minha casa, e olha só como é que nós estamos. E o Senhor envia mais uma boca, mais uma barriga, mais um estômago, para eu alimentar. E ousado Elias, vocês já repararam também? Bicho, é corajoso, traz para mim primeiro. Depois que eu comer, você vai e faz para você e para o seu filho. A primeira lição que eu gostaria que você aprendesse, que nós aprendêssemos nessa noite, nas nossas vidas, e pudéssemos aplicá-la na nossa realidade, aplicá-la na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, que nós pudéssemos aplicá-la no trabalho, onde quer que estejamos, que quando Deus dá uma ordem, quando Deus manda, quando Deus está na direção das nossas vidas, Ele cuida de nós. Diga comigo: quando Deus está na direção da minha vida, Ele cuida de mim. Diga comigo: nenhuma prova é tão grande que não possamos suportar. Queridos, entenda isso: Deus é quem preparou, quem levantou toda aquela prova, tanto na vida de Elias como na vida da viúva de Sarepta. Ele poderia muito bem agir de outra maneira, mas Ele está agora ensinando a vida dessas pessoas. Ele está agora colocando essas pessoas para aprenderem a respeito dele, a respeito do seu poder. Pense comigo, queridos, que aquela mulher, ela tinha o azeite, ela tinha farinha para fazer aquela comida e morrer. Acontece que quando Deus se manifesta, quando Deus está na direção, acontece que quando Deus se faz presente na nossa vida, acontece, meu irmão e minha irmã, que quando Deus dá a ordem, por mais difícil que pareça, por mais louco que seja, por mais inesperado que aconteça, Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre dará o escape na hora certa, na proporção certa, e os seus filhos jamais ficam desamparados. Amém, queridos? Aquela mulher, meu irmão e minha irmã, enquanto Elias estava na sua casa, a Bíblia diz que nunca faltou farinha na sua panela, o azeite na sua botija. Por quê? Porque ela acreditou na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, por mais difícil que seja a minha ou a sua situação, por mais insuportável que seja o peso, quando Deus está na direção e nós andamos em obediência de vida, andamos em obediência à luz da palavra, o Senhor jamais deixará faltar sobre as nossas vidas da sua bênção, da sua graça. Meu irmão, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. Talvez você olhe para o seu casamento e diga: não tem mais jeito, mas andando na luz do Senhor, Ele é quem vai fazer com que o teu casamento dê a volta por cima. Olhando para os teus filhos, para os teus negócios, olhando para a tua realidade, talvez você diga: não tem mais jeito. Talvez os médicos digam: não tem mais jeito. Talvez o gerente diga: não tem mais jeito. Mas Deus, quando Ele levanta, Ele cuida das nossas vidas. Amém, queridos? Foi a tua família projeto de Deus, Ele vai cuidar dela, sim senhor, em nome de Jesus. Os teus negócios são projetos de Deus, Ele vai cuidar dos teus negócios. A tua vida é projeto de Deus, Ele vai cuidar da tua vida. Amém, queridos? Ande na luz da palavra. Elias poderia ter pensado o seguinte: eu, para casa dessa viúva pobre, estou fora, vou comer a carne assada na casa do prefeito, vou comer macarrão
com carne, com todo tipo de guloseima, carne assada na casa do comandante, na casa do chefe do exército de Samaria. Ele poderia muito bem ter articulado, ter planejado, ter feito uma situação diferente, ido na casa do obreiro, na casa do pastor daquela cidade, mas não, ele obedeceu e foi até a Sarepta, e ali ele parou à porta da cidade, junto de uma viúva que estava prestes a morrer com o seu filho de fome, e lá o Senhor manifestou o seu poder. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor é que nos levanta para vencer. Amém, queridos? Segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, que Deus tem colocado no meu coração, capítulo 17, versículo 12 e 17 diz assim: porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Segunda lição, queridos, que eu gostaria de destacar para você, é que na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora dos problemas, você já reparou que a gente perde um pouco da tramela? Quem já perdeu um pouco da tramela na hora da luta? O que é a tramela? Minha mãe dizia, você perdeu a tramela, menino? Põe tramela nessa boca. Nós falamos demais, queridos. Quando estamos com dificuldade, com problema, nós falamos demais. Você já viu quando você está em dificuldade no casal? Você já parou para pensar o tanto de coisa feia que você fala para sua esposa? Homem principalmente, porque o homem é mais bruto. Você já pensou quanto você já humilhou ela? Quanto você xingou, blasfemou? Quanto você amaldiçoou a vida da sua esposa e até do seu casamento? Você já parou para ver que muitas vezes, quando nós estamos com problema, nós não temos dificuldade em pôr para fora aquilo que a gente não acredita? A gente fala. Aquela mulher, a viúva, sabe o que ela disse? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e vou fazer para eu e meu filho comer e morrer. O que aconteceu? O menino morreu. Dias depois, o menino adoeceu e morreu. Quantas vezes, queridos, nós temos declarado para o nosso casamento não vai ter jeito? Quantas vezes nós temos declarado para a nossa casa não vai dar certo? Quantas vezes nós declaramos para o nosso negócio que já não tem mais solução, não tem mais saída? Queridos, a Bíblia diz que nós temos poder na nossa palavra. A palavra tem poder. Isto é fato, porque quando nós falamos em nome de Deus, Deus age, porque no seu nome há poder. E quando nós falamos da vontade humana ou da vontade do diabo, nós estamos dando legalidade para ele agir nas nossas vidas, para ele agir na nossa família. Quando você vira para o seu filho e fala, moleque, safado, cachorro, menino atentado, menino bandido, isso não vai virar gente, amanhã não queira muita coisa, porque foi você que lançou sobre ele uma maldição. Foi você que anunciou sobre ele um problema. Agora, quando nós estamos dispostos a abençoar, dispostos a ministrar bênção, vida, paz, prosperidade, a coisa é uma outra realidade, queridos. Essa mulher, ela professou com a sua boca, nós vamos comer e vamos morrer. Aconteceu na vida dela, queridos. Quantas vezes nós temos deixado de ser abençoados, porque na hora do nervoso, porque na hora da angústia, porque na hora da luta, nós simplesmente falamos coisas que desagradam a Deus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós temos falado coisas contra a igreja, contra o Senhor, contra obreiros, contra líderes, contra irmãos, contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. Eu quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus, a fazer aquilo que a minha mãe dizia: vamos pôr tramela na boca e falar somente aquilo que pode trazer edificação às nossas vidas, somente aquilo que traz edificação para o nosso casamento, para a nossa família. Amém, queridos? Você já percebeu que nós temos às vezes dificuldade de lançar palavras de amor uns para os outros? Temos dificuldade. Até para o cônjuge a gente tem dificuldade. Quando o marido é cobrado disso, a desculpa dele é assim, ó:
mas você já não percebeu que eu te amo? Por que tem que estar falando? Não é assim? E o infeliz quer que percebe, não sei como, porque ele não dá a mínima brechinha para se entender isso, para se perceber isso. Você não percebeu? Por que tem que estar falando? Queridos, por mais perceptível que seja, abra sua boca para abençoar, abra sua boca para honrar, abra sua boca para ministrar bênção, e o Senhor vai honrar a palavra que sai da tua boca. Amém, queridos? Por último, capítulo 17, versículo 22, diz assim: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Aleluia.